Todo gestor quer saber qual que é o impacto das ações que você faz com o teu cliente no LT dele, quanto tempo ele fica com você. Nesse vídeo eu vou te contar o que a ciência diz sobre o impacto do onboarding no lifetime do cliente. Roda a vinheta. Uma pergunta que a gente sempre quis responder e que todo gestor quer responder é o que a gente faz para aumentar o LT, para aumentar a percepção de valor, para fazer com que o cliente passe mais tempo com você. E a gente foi atrás de responder essa pergunta a partir de artigos científicos e dados publicados. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que a gente descobriu. Então, basicamente, a gente encontrou um artigo que explicava também alguns impactos, especialmente no período de onboarding relacionados ao lifetime. O onboarding é o período mais importante quando a gente está pensando no lifetime do cliente. Então, o que a gente faz no onboarding determina diretamente quanto tempo o cliente vai ficar com a gente e também como que vai ser a remuneração que você vai ter em relação a isso. Então, o que você pode fazer de upsell, cross-sell e etc. E a gente encontrou dados estatísticos que comprovam quais são as variáveis que interferem no lifetime do cliente. O primeiro deles é em relação ao impacto dos add-ons na fase de onboarding. O que é add-on? É você fazer um upsell, fazer um cross-sell logo no período do onboarding. Então pensa o seguinte, você acabou de comprar um cliente acabou de assinar um contrato com você. Como ele assinou esse contrato, agora você precisa iniciar o período de onboarding, ou o período de implementação. Nesse período, o cliente tem aquilo que a gente chama de remorso do comprador, porque ele acabou de comprar, ele está naquela, será que eu fiz uma boa escolha, será que não? Então, nesse período, o estudo mostrou que quando você faz upsell nesse período de onboarding, especialmente relacionado a algum complemento de feature no produto, o que a gente tem na prática é um efeito negativo no lifetime do cliente. Então pensa o seguinte, o cliente entrou, tá naquela questão do remorso do comprador, você vai fazer um upsell de novas features do teu produto ou novos escopos do teu produto ou do teu serviço no período de onboarding. Qual que é a perspectiva que o cliente tem? O cliente tem uma noção de que você está adicionando complexidade no período de onboarding, por consequência a gente vai ter uma redução no engajamento e essa redução no engajamento vai fazer com que o lifetime, com que o período que ele vai ficar junto com você seja reduzido. Então, no período de onboarding, não faz muito sentido você fazer um upsell ou vários upsells ou cross-sells para os clientes que você acabou de fechar, porque isso pode aumentar a complexidade e reduzir o engajamento. Então, a partir de uma amostra de mais de 75 mil contratos, o estudo mostrou pra gente esse impacto negativo. Então, no onboarding, a gente não sugere, e o estudo comprova, que você faça novos upsells. O que você tem que fazer então? Significa que não é para você fazer mais upsell? Não, não é isso. Significa que você tem que entender o timing de fazer o upsell. Então, a gente também encontrou aqui que pós-onboarding, né, depois do período de implantação, existe um efeito positivo do upsell no lifetime. E o que define aqui esse período de implantação, o período de onboarding? Vai variar de empresa para empresa de acordo com os marcos do projeto que você tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui da Rise. O nosso período de onboarding, ele se encerra quando a gente coloca as primeiras campanhas no ar. A partir dali, esse é o nosso marco do projeto, a partir dali a gente entra no período de ongoing. No período de ongoing, a gente tem uma dinâmica diferente. A partir do momento que a gente já tem os primeiros resultados, as campanhas já estão rodando, por exemplo, eu consigo trabalhar um complemento de features, de escopo, etc., porque esse cara já entendeu a dinâmica do processo. Agora, antes de eu começar as campanhas, por exemplo, não faz sentido eu vender novas coisas porque esse cara ainda está adaptando a forma como a gente comunica, a forma que a gente monta a estratégia e tudo isso. E o mesmo vale para o teu SaaS, por exemplo. Então, se você tem um software onde que você vai fazer a gestão de RH, por exemplo, primeiro você tem que fazer o engajamento do teu cliente, colocar lá dentro todos os colaboradores que eles têm, mostrar como que ele vai avaliar os colaboradores, dar um treinamento completo e ver que esse cara está começando a usar a plataforma. Depois disso, aí vai depender o marco que você tem no projeto, pode ser a conclusão de um treinamento, por exemplo, ou pode ser a conclusão de uma feature ou de alguma característica específica, você tem o marco do projeto, inicia esse ongoing. Então, uma vez que você terminou o onboarding, aí você vai começar o ongoing e aí sim, a partir dali, com mais familiaridade, mais engajamento, aí você pode fazer upsell. Por quê? Porque segundo o que o estudo diz pra gente também, existe um efeito positivo quando a gente faz um upsell no período
período pós-onboarding. Então, claro, você deve fazer upsell, deve aumentar o LTV, né? O LTV é sempre o LT multiplicado pelo ticket médio. Uma vez que você conseguiu terminar o período de onboarding, aí você pode e deve fazer upsell e trazer novas features, beleza? Então essas são duas características importantes que a gente observou aqui. Além disso, teve uma outra discussão que a gente conseguiu captar dados estatísticos e verificar cientificamente falando que existe o impacto, é o seguinte: existem duas diferenças em relação ao tipo de upsell, o tipo de add-on que você vai fazer. Uma é relacionada a produto, uma relacionada a atendimento. Então, quando você está fazendo um add-on de produto, por exemplo, você vendeu o software de RH, só que no software de RH não tinha uma feature de treinamento. Então, esse cara comprou. Logo depois, nesse período de onboarding, se você fizer um upsell para adicionar essa feature de treinamento, você vai estar fazendo um add-on de produto. O add-on de produto, ele tem um efeito negativo no lifetime. Então o ideal é que você não faça isso. Agora, quando a gente está pensando em add-on de atendimento, então pode ser um formato de atendimento, por exemplo, então ele entrou e aí ele só tem contato via e-mail. Aí nesse início você vai fazer um plus, ele vai adicionar o teu atendimento via reunião ou via WhatsApp. Esse add-on, né, esse adicional relacionado ao atendimento, ele não tem efeito significativo no lifetime daquele cliente. Então, isso sim, isso dá para você trabalhar que a percepção de complexidade não aumenta. Então, para finalizar a discussão geral, qual que é a ideia aqui? Pensa que quando você vai vender uma coisa para o teu cliente novo, né, o teu cliente acabou de comprar uma coisa nova, ele precisa se adaptar àquilo. Então, ele precisa se adaptar à forma como ele vai fazer a partir de agora. Seja um produto, seja um serviço, seja uma gestão de alguma coisa, ele precisa se adaptar a isso. Então, qualquer ruído aqui já é um problema, porque ele já está saindo da zona de conforto para se adaptar à forma como o que ele comprou vai se adaptar à rotina dele. Nesse período, ele já está num certo desconforto, porque ele está se adaptando, está saindo da zona de conforto, etc. Se nesse período a gente adiciona complexidade, o que a gente está fazendo é dificultando o engajamento desse cliente no curto, médio e longo prazo. E o período de onboarding é o período crucial que determina como que vai ser a sequência do projeto desse cara com você. Se ele se apaixonou pelo teu produto no onboarding, provavelmente ele vai continuar durante muito tempo com você. Se ele não gostou, ou ele não se adaptou, ou ele achou complexo, chances são de que ele vá para um concorrente ou ele desista de tentar se adaptar a isso. Então, o grande ponto aqui, o grande cerne da questão é a complexidade que você adiciona. Então, pós-onboarding, a complexidade já está dominada, digamos assim, ele já se adaptou àquilo, aí sim, aí você pode adicionar novas features, fazer upsell, fazer cross-sell, aumentar o LTV, tá? Então, resumo da história. Quando você traz um cliente para dentro, você tem que pensar em como ele vê a tua solução, como ele vê o teu produto, o teu serviço. E se ele, isso não se trata de você, dos teus processos internos, não se trata de nada disso. Se você não tem clareza sobre como o cliente está se sentindo, aí você pode se atrapalhar se você vender novas coisas. Uma boa sugestão aqui para você ter essa percepção, entender se o cliente está achando complexo ou não, é você aplicar pesquisa de satisfação. Pode ser um CSAT, por exemplo, que é aquela pesquisa que avalia de 1 a 5 a satisfação do cliente, ela é um pouco mais breve, ou um próprio NPS, onde você vai ter um pouco mais detalhado a percepção do cliente, o que ele está achando e tal. Se você tem esse feedback do cliente, você consegue entender se está tudo claro para ele, se tem algo que você possa ajudar e como que está isso. A partir do momento que o teu projeto entra em voo de cruzeiro, né, que ele tem clareza sobre tudo que está acontecendo, se adaptou às features, está engajado, aí sim você deve trabalhar o upsell, deve trabalhar o cross-sell para que você aumente a tua receita no longo prazo. E o onboarding é o período crucial para isso. Fechou? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.